Bom, eu comprei esse livro há algumas semanas. Na verdade, eu comprei ele há mais tempo. Ele chegou há umas 2 ou 3 semanas aqui em casa e eu comentei ele com algumas pessoas e acho que no que ele tem de interessante e no que ele não tem de tão interessante, onde às vezes eu achei que ele falhou um pouco e eu achei que de repente valia a pena fazer um vídeo sobre ele. Ele é um livro que foi lançado agora em 2021 pela Gestalten. Ah, Obviamente é um livro licenciado pela Marvel e nos créditos ele consta como, enfim, concebido, criado, desenvolvido pela Gestalten. Os editores, ele tem vários colaboradores de texto. Os editores são Robert Clanton e Andrea Servers, e a editora contribuinte e autora de vários dos textos, principalmente dos melhores textos, pelo menos que eu achei, é a Liz Stinson, tá? É, e ele custou 50 euros, que eu sei que é um valor alto para principalmente considerando o dólar, ou desculpa, a relação do euro com o real, enfim. Mas eu acho que ele vale cada centavo de euro. Ele, você vê que ele é um livro bonito, tá? Ele é o primeiro de tudo, é um livro bonito. É um livro bem desenhado, tem um projeto legal. Ele apresenta, ele reúne aqui, né, as estratégias de design gráfico da maior companhia de quadrinhos do mundo, né, a Marvel. E eu não sei exatamente quanto de estratégia tem aqui, mas ele é um livro que certamente apresenta isso. Ele reúne, acho que pela primeira vez, aspectos do design gráfico das revistas da Marvel, da Marvel de uma maneira geral, mas principalmente das revistas, né? É, ele não é um livro de nicho, assim, ele não é um livro para o designer gráfico, mas ele é muito correto em tudo que ele menciona de design gráfico, no vocabulário, enfim, em tudo, tá? É, ele tem uma introdução, né, do livro, eu vou aqui só rever algumas coisinhas. Uma breve história da Marvel, isso é a primeira coisa que me chama a atenção, porque é realmente uma breve história da Marvel, né? Não é aquele lenga-lenga, não é aquela vendeção escancarada, Stan Lee, de como a Marvel é fantástica e tal, não sei o quê. Até porque o que entra de história aqui é muito contextualizando o que é muito contextualizando o que a Marvel tem em relação ao design. Quer dizer, ele apresenta um movimento quase de negócios da empresa mesmo, né? E não da criação dos personagens e tal. Então o que tem aqui isso já começa bem, né? Eles falam do método Marvel, então e agora, né? E de novo, claro que eles não vão falar mal, mas eles deixam bem claro que isso não é uma prática mais usada, né? Apesar de você ter alguns autores que ainda fazem isso, né? O método em que o roteirista ele descreve a história e o artista tem a liberdade de desenhar, de montar as páginas, os quadros, requadros, enfim, como ele achar melhor, e depois isso volta para o roteirista e ele coloca os, os, os diálogos, que foi uma coisa que, enfim, o Stan Lee inventou porque ele tinha poucos colaboradores, ele tinha que tocar todo o texto, então não dava para passar uma coisa detalhada, um script detalhado, tá? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem casos bem-sucedidos, tem casos mal-sucedidos, mas enfim, né? De certa forma, então, na verdade, quem é o escritor da história é realmente vamos dizer assim, o Stan Lee. Agora,
no sentido de quem é o roteirista disso, isso é uma coisa que é muito mais próximo do que o desenhista fez, tá? Mas enfim. É, tem um aspecto aqui interessante, Who Really Makes a Comic. Então eles descrevem aqui quais são as funções, os cargos no desenvolvimento de uma história em quadrinho, que levanta uma boa discussão justamente sobre isso que a gente está conversando, ou que eu estou aqui falando sobre autoralidade no quadrinho, né? Enfim. E aí você tem capítulos, né, dos elementos gráficos da Marvel que são muito bem escritos de uma maneira geral. Em alguns casos você tem especialistas na área disso, né? Por exemplo, é o caso do letreiramento, é o caso dos logos, entendeu? Você tem designers, você tem type designers e letreiristas, né, falando sobre isso. Quando você não tem, são jornalistas ou são pessoas, enfim, ligadas à área que escrevem um texto legal. Não são textos aprofundados, como falando, não é um livro de design, é mais um livro sobre o design, tá? E aí aqui eles abordam o foco em alguns personagens. E obviamente são personagens, como eu disse, não é um livro, é um livro para o fã geral. E eles acabam abordando, obviamente, personagens marcantes, mas principalmente ligados ao universo cinematográfico, né? O Quarteto Fantástico, que ainda não estreou, mas são os personagens que inauguram a Marvel em 61. O Homem de Ferro. A gente tem aqui a Tempestade, que é uma certa surpresa, porque não há tanto foco no X-Men, nos X-Men, né? E aqui eles escolhem uma Tempestade, eu acho, por uma questão muito de representatividade, né? A Marvel não tem uma Mulher Maravilha, então ela tem uma Capitã Marvel, ela tem a Tempestade, enfim. E a Tempestade, ela é uma super-heroína negra, né? Enfim, ela está aqui representando os X-Men, tá? Você tem Capitão América, claro, Thor, Pantera Negra, Viúva Negra de novo, né? Um pouco de representatividade, um pouco de Marvel Universo, o Homem-Aranha, e eu acho que aí aqui acaba sendo dado pouco peso ao personagem que é talvez que é talvez não, que é o personagem mais popular da editora. Capitã Marvel e Miss Marvel, de novo, né? Você vai ter filmes, vai ter séries e tudo mais. E um Soldado Invernal aqui que me pareceu bastante perdido, né? Mas, de novo, é uma coisa de universo cinematográfico, né? Eu acho que a gente tem outros personagens aqui que caberiam aspectos de design gráfico. E aí, quando eu estou falando de elementos gráficos, não apenas de design, a gente vai ver, né? Você fala um pouco da relação do uniforme, do visual do personagem. Você tem uma entrevista, uma conversa, né? Uma entrevista do Dawn of X, né? Com o designer e com o roteirista dos X-Men, né? Você tem Marvel, além da Marvel, então são as influências que a Marvel, e aí na verdade quando eles dizem Marvel, mas eles estão falando, eu acho que eles falam dos quadrinhos de uma forma geral. Em outras coisas, né? Na pop art, na comunicação, na publicidade, enfim, na cultura pop, de uma maneira geral, tá? Então, como falando, esse aqui é a abertura da Liz Stinson, a arte de fazer o design da Marvel, design em Marvel. Como falei, é um livro muito bonito, o projeto dele é muito legal, ele é muito bem impresso, né? Aqui a gente tem um texto do John Rap Thomas, como eu falei, sobre uma breve história da Marvel. E aí, embora você tenha o Stan Lee aqui, o tom é muito distante do fanismo, né, ou da fanfarronice do Stan Lee, né? É muito mais focado, digamos assim, no contexto da história da Marvel, no que tem a ver com o que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas páginas, algumas capas do início da Timely, do Alex Schomburg.
mas o foco desse livro não é na arte, não é nos desenhos, tá? É muito mais no design gráfico, enfim, e como eles se relacionam, né, essa criação visual, mas não a ilustração, tá? Eles levantam alguns pontos, uma ligação, enfim, com as histórias da era da Atlas, né, de terror e tal. O momento em que a Marvel chamou Marvel Pop Art por alguns meses, né? Enfim, vai contando, né, um pouco disso e, né, ricamente ilustrado, com momentos, né, da história, né, da empresa, da editora. Tá. E vamos, e vamos, e vamos. Bom, eles sempre têm essa seçãozinha aqui de logotipos, tá? Que não, o texto não é um texto aprofundado, é um texto relativamente superficial, mas no que a gente tem aqui, em termos da seleção, eu estava escrevendo um paper semana passada, né, abordando os logotipos da Marvel, e aqui, por exemplo, essa seleção ela é exatamente, ela reflete a realidade, né, do que aconteceu nesses, enfim, 80 anos de Marvel, né, na verdade mais de 90 anos, né, de Marvel, se você considerar a timeline começando em 39, né. Eles, como eu falei, mencionam, né, o método Marvel, né, como é que ele funciona, o roteirista descreve as ações e aí o desenhista cria isso, mencionam Dan Slott, que é um dos poucos roteiristas que ainda faz isso. E aqui, nesse trecho, né, eles descrevem quem é que faz um quadrinho, né? Você fala do quadrinista, mas aqui eles descrevem de uma maneira muito o then and now do método Marvel, quer dizer, como é que era e como é que é hoje. Porque você tem hoje o arte finalista, o colorista, o letreirista, que são funções que foram impactadas, né, com a computação gráfica, com a tecnologia. Então, eles descrevem isso, são textos curtos, mas que, para o leigo ou para o fã da Marvel, mas que não entende direito como é que o cinema vai relacionar com quadrinhos, quer dizer, de onde é que vem? Então, eles mencionam o editor, o roteirista, o desenhista, no caso, que responde pelo lápis, né, pelo pencil, o arte finalista, né, que era chamado de inker, mas aí você hoje, no momento digital, você junta isso, não é mais tinta, mas é uma finalização em cima do rascunho. Em muitos casos é o mesmo profissional, sempre, em alguns casos sempre foi o mesmo profissional. O letreirista, o colorista, e aí algumas dessas coisas, o letreiramento e a cor, a gente vai ter capítulos e textos mais à frente, um pouquinho mais aprofundados. E aqui o que eles chamam de bullpen, que no caso da Marvel era, digamos assim, a redação, a editoria, né, fisicamente onde funcionava, né. E esse capítulo é muito bom, claro que é um design falando sobre as capas do livro, né? Que é uma das coisas que eu tenho pesquisado aqui no meu doutorado. E uma das coisas que eles fazem, que é muito simpática, que é muito eficiente, eles descrevem a anatomia da capa de revista em quadrinho, né? Obviamente dentro das capas Marvel, né? Então eles mencionam aqui o corner box, que é uma coisa que foi desenvolvida pelo Steve Ditko em 62, né? Acho que na revista número 2 do Homem-Aranha, em que eles organizam, né, nesse canto esquerdo superior da capa, que era o canto que ficava sempre visível, né, dependendo, né, é o terço superior, e aqui se você colocava, né, revistas horizontalmente,
uma sobre as outras, ou verticalmente, né, você aparecia. Então você podia não ver exatamente o logotipo da revista ou a imagem da revista, mas você sabia que era uma revista do Hulk, né? Isso existe desde dos primeiros números da Action Comics, tá? Então isso não é uma coisa que foi inventada pela Marvel. O que o Steve Ditko fez é que ele deu uma organizada nisso, porque até então os preço e número da edição e editora, isso era meio espalhado quando tinha, né? Em alguns casos você não tinha. Na Marvel, por exemplo, demorou muito para identificar a editora dela, né? Ou a linha de revistas, né? Enfim, aí a gente tem coverline e tudo mais. Isso ajuda a poder entender as coisas mais à frente, né? E aí depois eles falam de diversos aspectos das capas, como eu disse, não é um livro técnico, né? Mas eles criaram recortes interessantes, né? Ligados e ricos, né? Dentro da história toda da Marvel, do texto que você tem. Aqui, por exemplo, eles mencionam, né, o efeito Steranko, né, que é do Jim Steranko, que usava essa coisa da pop art, das figuras na frente e tal, e um pouco como é que isso também influenciou outros artistas, né? Eles mencionam, por exemplo, né, fotomontagem, quer dizer, alguns artistas que utilizavam fotografias aos fundos. O Jack Kirby era um desses caras, né? Olha aqui eu falando, aqui é o Homem-Aranha 2, né? Em que ele cria esse corner box para botar a cara do Homem-Aranha, o Marvel Comics Group pequenininho e o preço. Ainda não tem o número da edição e a data, isso surge depois. Você vê que aqui, ó, isso é 61. Esse Capitão Marvel, se eu não me engano, é de 68, né? Mas você vê que pouco tempo depois eles já haviam, né, juntado aqui. Então todas as informações ficavam aqui. Isso aqui era um selinho, enfim, que eles usavam para identificar o grupo de revistas que eram publicados. Enfim, não tem muita informação sobre isso. Foi uma das coisas que eu tenho conversado com o Sérgio Godespot, e a gente vai achando umas coisas interessantes. Ele tem ajudado bastante nessa minha pesquisa do doutorado, né? E aí eles vão apresentando, né, quer dizer, alguma coisa de você, como é que você quebra a quarta parede, né? E aí trabalhando destruição dos logotipos ou rasgando a revista, quer dizer, quando você quebra a quarta parede do teatro, né, do cinema, da tela, e conversa com o espectador. Ou cover panels, né, quer dizer, painéis nas capas, que eu chamei no meu mestrado de capas compostas, porque você tem uma composição, né? Aqui no caso você tem realmente quadrinhos, né? Eles são quase todos ligados à mesma história, mas aqui, por exemplo, no Journey into Mystery não, são histórias diferentes, né? Então você não tem um pin-up, né, como é o caso do Wolverine, nem você tem um trailer, né, mostrando um pouco do que vai acontecer, uma cena que vai acontecer lá dentro, né? E aí eles vão, enfim, fazendo esses recortes. Não são textos profundos, a gente pode ver, né? São textos, são curtos, são legendas curtas, mas descrevem bem, né? Eles fazem uma síntese interessante disso, né? Capas contemporâneas, então uma linguagem mais contemporânea. A edição negra, né? Que foi a edição do Homem-Aranha no pós-11 de setembro, né? Então, enfim, tem um pequeno texto aqui, também superficial, mas correto, né? Na qual se compara um pouco as capas dos quadrinhos com os cartazes, né? E aí eles fazem referências a elementos, a figuras e artistas e autores históricos de cartazes, e não como é que eu posso dizer?
nesse sentido, por exemplo, eu senti falta um pouco mais de imagens de cartazes, que num livro muito ilustrado como esse é difícil, mas, por exemplo, eu passei aqui, aqui eles mencionam a Guerra Civil e como as capas da Guerra Civil são diferentes, né? Quer dizer, quebraram, você tinha essa metade branca. Me parece quase que faltou a imagem, que o arquivo não leu as imagens aqui, quer dizer, você podia ter mais exemplos, né? Já que é um livro de referência visual, né? Aqui tem uma coisa que ele já se falou bastante, que é a narrativa dentro da história, né, dos quadrinhos Marvel, né? E, de novo, não é nenhum Thierry Gronstein em termos de profundidade, mas para um leigo eles explicam bem, né, anatomia, o grid, o que é sarjeta, enfim, o quadro, o requadro e tudo mais, onomatopeia, né, os efeitos sonoros. E aí sim eles vão quase que dando uma aula de introdução aos quadrinhos com base nisso, né? Então, o que é o panel, né? O que é o requadro, né? As molduras, diferentes tipos de moldura que você pode ter, moldura tremida, moldura dentro da moldura, a moldura de flashback, né? Quer dizer, eles vão fazendo um pouco isso, né? Olha, as molduras, né, onduladas, moldura aberta, né? Enfim, painéis dentro de quadros, dentro de quadros, quadrinhos dentro de quadrinhos. Panel breakout, quando vaza, né? Quer dizer, quando sai de dentro do requadro, quando, enfim, pula para um outro requadro. E, obviamente, né? Quer dizer, como é para o fã e para quem está interessado nisso, né? Você tem momentos diferentes, né? E é interessante isso, né? A sarjeta, né? E aqui você tem um exemplo numa história do Steranko, do Nick Fury, como a sarjeta ela funciona dentro da narrativa, né? Um grid, e eles vão falando sobre, enfim, os quadros, vai ter exemplo de grid de 9 quadros, aqui horizontais, verticais, né? Enfim. Umas páginas diferentes, novamente, o Steranko, essa página quádrupla, né? Que vai continuando, né? Saiu numa Heróis da TV da vida, no final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil. Enfim, vamos passando um pouquinho aqui. Splash Pages, né? O que é Splash Pages? E aí, tome exemplo de Splash Pages. O projeto do livro é muito bom, o projeto gráfico do livro é muito bom, é muito claro, tá tudo bom. A gente pode questionar a escolha de uma ou outra imagem como splash page, quer dizer, não que essa não seja uma boa splash page, mas você pode, né, questionar uma outra coisa, mas tem uma grande diversidade. Se alguma coisa não é abordada em um momento, vai ser abordada em outro, né? Quer dizer, o spread, página dupla, exemplos disso, né? Aí a gente tem aqui um texto curto, tá? Sobre essa migração digital, né? De como essa narrativa, né, das páginas de quadrinho veio para o digital, para o espaço do digital. E aqui eles explicam um pouco sobre, eles comentam sobre a dificuldade desse processo, já que o digital funciona de uma outra maneira do que o códex, né, do que a página. E, no fundo, eles não dão nenhuma solução. Eles falam que eles estão tentando, de todas as formas, e tudo mais, e não sei o quê, né? E a gente sabe que hoje isso é muito difícil de fazer, né? A mudança, pelo menos é uma coisa que eu acredito, que a mudança
do quadrinho impresso para o digital, ele é tão barra pesada quanto a mudança da tira de jornal foi para as revistas em quadrinho, né? Você muda tudo, você muda o tempo, você muda a diagramação, você muda a forma como as revistas passam a lidar com texto, né? Se você vai comparar o crescimento que a linguagem dos quadrinhos teve com as revistas, quando ela escapa da página dos jornais, e até mesmo em diversidade. Quando você vai para o digital, os webtoons, né, os mobile comics, é outra história, é outra brincadeira. Enfim, o importante que eu achei aqui é que eles mencionam isso. Eles mencionam que não é a mesma coisa, eles mencionam algumas das dificuldades. Enfim. Aqui eles estão falando dos logotipos, né? E aí é um texto legal do Mike Assel sobre isso. De novo, não é um texto muito profundo, é um texto de uma página e meia, né? E ele, no caso, é um designer, é um educador, né? Foi diretor da Cooper Union, foi diretor de Dean, né? Da Cooper Union em Nova York. E eles mencionam, né, essa representatividade que o logotipo tem, de alguma forma, assim como às vezes o uniforme ou como o nome, representar o que o personagem, a identidade do personagem, a origem do personagem, os poderes do personagem. Tá? É uma coisa que a gente vê muito ao se batizar personagem, é uma discussão que tem na tradução de nomes de personagens, né, de você manter, enfim, o nome que explique o personagem, aí ele pode ser traduzido, se for necessário para a tradução. Aqui a gente tem o Wolverine, o famoso caso do Carcaju, né, que o J.P. Martins queria traduzir, porque é um animal, é a descrição e não foi, enfim. O Hawkeye, o Gavião Arqueiro, né? Então é bom também para essa questão da reflexão, né? E aqui eles mencionam, aí eles vão falando de logotipos, né? No caso dos Vingadores aqui, e o que é muito interessante, quer dizer, você pode ver que tem todas essas imagens são numeradas. No final, a gente tem um índex fabuloso com todas as edições de onde saíram as imagens, né, esses logotipos e as ilustrações. Então, por exemplo, quem está querendo pesquisar em que edição tem esse logotipo, outro, você tem o índex, né? Quer dizer, isso foi muito bem feito, né? E nas histórias, sempre que possível, eles estão colocando quem são os roteiristas e os artistas, né, que fizeram isso. A gente tem o Hulk, né, quando alguns personagens ganham mais peso, né, o Hulk ele não é mencionado naquele momento dos elementos gráficos dele, mas ele é mencionado aqui. Ghost Rider e o Venom, de novo, a gente tem o cinema e a televisão participando aqui dessa seleção, né? Os X-Men, a gente tem essa questão dos logotipos, né? De quando surgem e tudo mais, inclusive o logotipo atual, que é um trabalho muito bacana, que lá mais à frente a gente tem alguns rascunhos. De novo, embora eu continue achando que os X-Men estão subrepresentados, né, nesse livro. E aí fala-se um pouco sobre símbolos, eu acho que aí fica um pouco firulado demais, mas é capaz de você perceber, né, quer dizer, do que eles estão querendo falar, embora o texto em alguns momentos não seja tão didático assim, né, mas você fala, enfim, né, desse universo simbólico dos personagens, que aparece não apenas nos logotipos, mas muitas vezes na própria ilustração. Aqui eles estão falando sobre a paleta de cores da Marvel, tá? É um desses textos que eu falei que não é
os melhores textos, não é um colorista que escreveu, se eu não me engano, é um colorista que escreveu, é um jornalista, enfim, alguém que entende do, do, do lado editorial, mas os exemplos que eles acham aqui são muito bons, né, que mostram essa diversidade, né, eles vão juntando, né, né, nas pequenas legendas, né, você consegue ver uma, eu não vou usar evolução, né, porque nem sempre é para frente que se anda, né, nesse quesito, mas eles abordam a importância da cor na narrativa, na composição dos personagens, né? Você tem o caso do Hulk, que é o caso famoso. O Hulk ele começou como um personagem cinza e não se achava uma cor, não se conseguia ter uma unidade na cor em que ele saía nas revistas, e a partir do número 3 ou 4 da revista, que não durou muito também, ele vira verde porque é mais fácil você juntar o cian e o amarelo, né? Aqui eles mencionam o Stan Goldberg, que coloria as histórias do Quarteto Fantástico, principalmente na fase inicial. Como é importante a cor nessas histórias, né? Por exemplo, você tem esse cenário do Jack Kirby todo complexo, todo louco, e você precisa criar uma leitura agradável, visual, às vezes viável, né? Menciona a questão do azul do uniforme, que destaca desses fundos, que destaca das outras, das outras cores, e como fica uma marca, né, nos personagens, né? Que não é um símbolo, né? Então a gente tem aqui o Quarteto Fantástico, que é azul, o Coisa Laranja, tudo bem, e o Hulk cinza, né? É, e aí, enfim, eles vão por fases, né? Pela aquela definição de era de ouro, era de prata. Como eu falei, não é o capítulo que eu acho que é o melhor dos melhores, mas é feito de uma forma correta, novamente, de novo, em termos de vocabulário, em termos do que se fala de cor, é muito pouco achismo, né? É muito pouco, é muito mais descritivo, né, do que você chegar e dizer as cores lindas, cores fabulosas, não, né? Aqui é um exemplo interessante, né, que é o Fantastic Four Grand Design, que faz uso, né, mesmo na época atual, dessa textura e dessa cor diferente. Então, a gente pode perceber, né, isso. E cor é um problema grande nessa digitalização, nesse universo novo. E não só na digitalização, né, quer dizer, não só nos quadrinhos digitais, na migração para o digital, mas principalmente não apenas para o digital, né, mas nas reedições, né, nos ônibus e tudo mais. Quer dizer, é complicado, porque a colorização ela era feita baseada no tipo de papel, aquele papel jornal bem mais vagaba, né, do que o coucher, né, ou do que um coucher fosco, em que saem os livros hoje, né? Principalmente esses livros que são voltados para colecionadores, com capa dura, preço alto, etc. e tal. E aqui então eles descrevem, né, quer dizer, esse processo de impressão e como vai variando isso e como é que chega hoje na era digital, né? Então, enfim, é um capítulo correto, tá? Eu acho que um dos pontos fortes é o capítulo de letreiramento, né, do Chris Eliopoulos, que é um letreirista, que é um letreirista atuante no mercado e de livros importantes da Marvel, e que não apenas fala do letreiramento, mas fala de tudo que é ligado à letra, né? Então, você tem aqui explicando, né, por exemplo, o I, né, a letra I,
que em inglês é o I, né, de eu, e quando não é aqui. E aí o que eles chamam, né, o crossbar, esse com essas hastes, com as barras, né, horizontais, né, quer dizer, isso daqui é um I de eu, é o I maiúsculo, vamos dizer assim, embora esteja tudo em caixa alta, e esse I não, o I normal, né, quer dizer, então, como os quadrinhos definiram, né, que o I de eu, que é uma das palavras mais faladas, mais escritas nos diálogos, enfim, em tudo, funciona, toma essa forma, né? E decorative caps, né, quando você tem, enfim, algumas chamadas, algumas retrancas e tudo mais. O que é o display lettering, né? O que são essas letras que não são de diálogo, de texto e tudo mais, mas, enfim, muito onomatopeia. E aí eles vão dando uma aulinha básica, né? O que é o bold e o itálico, o negrito e o italizado, o que são letras maiúsculas, né? O que são letras, o mixed caps, né? Caixa alta e caixa baixa, né? Porque houve uma época no início dos anos 2000, se eu não me engano, cerca de 6 anos, eu acho, 5, 6 anos, em que a Marvel foi para esse tipo de letreiramento. Depois voltou para o caixa alta, enfim, né? O que é o balão de diálogo, um balão de... Aí exemplos, balão de diálogo aberto, né? Eles mencionam, né, os gritos, né, esses bursts, né? E aí, enfim, vai se falando do formato dos balões, né? O balão de sussurro ele é pontilhado, né? O broadcast, quando é uma coisa que está vindo de um rádio, ou de uma televisão, ou de um fone, ou de, enfim, né? Quer dizer, quais são as mudanças, quais são como é que isso foi representado, né? Nos balões. E aí vamos, né? A rabiola do, do, dos balões, o que mais que temos aqui? Enfim, e aí vai, né? Balão de pensamento, legenda, como é que muitas das legendas entram, o que acontecia e tudo mais, não sei o quê. E aí eles falam de outros aspectos comunicacionais, né? Quer dizer, desses elementos multimodais, né, que no caso, né, aí parafraseando nosso Will Eisner nos quadrinhos texto a imagem, né, quando você tem elementos verbais e visual, quer dizer, mudando por conta do aspecto visual. Eu aprendi uma coisa, né, emanata, né, essas estrelinhas, né, essas que ficam rodando na cabeça, como a gente vê, ver passarinhos, ver estrelas e tudo mais. Isso se chama emanata, eu não sabia. Fala-se um pouco de speedlines, mas aqui no caso, de novo, não, a ilustração não é o foco disso, mas você tem, né, algumas interações de texto, né, com isso, né? E aí vamos lá, asterisco, double dash, né, os dois hífenzinhos, os palavrões que se chamam Rolexes, que eu não sabia, elipses, onomatopeia, né, e de novo, tudo identificado, né, e vamos, e seen, heard, etc e tal. E aí uma coisa interessante como é o nome dele, rapaz? Esses nomes gigantescos gregos. O cara da Virtual Calligraphy, né? Enfim, as fontes que eles usam, né? Que eles usam, ele dá de novo, né? Todo o character set deles, né? E display fonte e para efeitos sonoros, enfim.
a evolução dos personagens, dos super-heróis. E aí, no caso, a gente está falando de. E aí que eu mencionei, né? Que são aqueles. Como é que vai mudando o personagem gráfica, os elementos visuais dele, né? Então aqui a gente está falando não apenas do logotipo, mas da capa, do uniforme, da linguagem da capa, né? E aí você entra um pouquinho dentro, obviamente, da história dos personagens. Então aqui eles fizeram uma seleção, né, dos corner boxes, né, e das capas, aí apontando algumas mudanças disso, né, e que a gente vai meio intuitivamente falando, não tem muito texto, né? Uma daquelas capas bizarras dos anos 90, de toda em relevo e cor metálica, um vermelho metálico que a gente quase, que dá para ver, eu acho, né? E evolução, mudança no logotipo, sempre que eles conseguem sempre que eles conseguem autoria dos logotipos, né, ou pelo menos a autoria assumida dos logotipos, eles indicam aqui. Então, né, é um livro também valioso nesse sentido, de que o que se tem de dados, o que se tem de informações espalhado por aí, né, o blog do Todd Klein, por exemplo, é um recurso, recurso, né, uma fonte ótima para isso. Homem de Ferro, e aí aqui não apenas os logotipos, mas eles falam um pouco, né, mostram um pouco das máscaras, de outros elementos que são utilizados aí não apenas nos quadrinhos, mas enfim, em material promocional, em licenciamento, em brinquedos, etc. e tal, né? Vai montando um pouco isso, né? A gente consegue ter uma ideia, embora, enfim, isso é um resumo, a mudança das capas, isso eu posso dizer com toda certeza, é muito mais variada, é muito mais diversa do que isso, né? Houveram muito outras fases, né? Mas, enfim, de novo, temos aqui com os créditos lá atrás no final, e aí você consegue ter uma ideia, né? Um pouco do Iron Man, né? Às vezes voltando a alguns logotipos, às vezes indo para determinados aspectos, quer dizer, pegando emprestado determinados aspectos, seja de textura, seja de forma, seja de forma textura, né? Aqui quando a gente tem a coisa da placa de computador, né? Quer dizer, uma coisa que não deixa, não é só uma armadura, ela passa a ser, né, em algum momento, né, as letras extrudidas, os rebites, né, você em algum momento passa a ter a coisa mais eletrônica, né, mais de como ele é visto hoje, né. Marvel's Premier Heroine. E aí a gente tem, eu acho que os X-Men são, de novo, né, são subrepresentados, a importância deles é aqui, mas eu acho que se é para escolher um personagem para dar destaque, que seja a Tempestade, né? Embora, por exemplo, em termos de logotipo, ela não seja tão representativa, mas você vê que aqui ela funciona um pouco como conduíte, né, dos X-Men. Quando você está mostrando aqui os corner box, você mostra os corner box a partir do momento que ela entra no time, né, na equipe, né. Capitão América é um outro que aí, por outro lado, você teria muito mais diversidade de representação dos elementos gráficos, né? E que não é tanto, né? Obviamente, tem mais do que a Tempestade, mas enfim, busca-se um certo equilíbrio nisso, né? E nos logotipos do Capitão América, eu não me lembrava desse logotipo. Que coisa esquisita. Enfim, atípica, vamos colocar assim, né? Thor, você tem coisas... você tem a coisa do martelo, né, do T, você busca alguns elementos mais recentes também, voltados para o universo cinematográfico, né? O Thor ele tem algumas esse trabalho do Walter Simonson, por exemplo, com Bill Raio Beta, né, em que ele quebra
o logotipo e a corner box, etc., são marcantes. Olha, o logotipo que né, já apareceu aqui antes, mas enfim, você faz uma referência, né, ao T como martelo, aqui é outra história, né? Quer dizer, conseguiu se encaixar o martelo como um O, né? É, Pantera Negra, de novo, um personagem que ganhou que teve um crescimento, né, de popularidade por conta do filme, e aí a gente vê que muita coisa é mais recente, é mais atual, né? É, eu senti um pouquinho de falta das coisas mais antigas dele, né? Mas enfim, eu entendo que né, você ter essa. Eu senti mais falta desse momento aqui. Isso aqui não, isso aqui acho que ficou bem representado. Né? Logotipos, né? A gente às vezes vê que alguns dos logotipos eles são. Uh, eles buscam trazer alguma coisa das características do personagem, eles buscam alguma identificação visual com os uniformes da época, e alguns não, alguns são apenas, enfim, letterings, né? E ele não é o único personagem, vamos dizer assim, que padece desse pecado, né? Desse erro. Viúva Negra, né? Aqui a gente já tem uma mudança grande do visual da personagem, muito mais do que, enfim, logotipos e corner box, né? Ela é uma personagem muito mais presente como coadjuvante em algumas histórias no início da carreira dela, e depois você passa a ter, né, ela como personagem mais, né, quer dizer, de revistas, de séries, de minissérie, principalmente, mas sempre junto com alguém, né? Alguns logotipos são muito né, que você olha e fala, por que? Ah, não, então teve essa mudança, quer dizer, não há um trabalho específico, não há um trabalho expressivo, né, disso. Enquanto que no Homem-Aranha você tinha praticamente material para um livro só disso, né? Resumir, né, as aranhas no uniforme, no verso do uniforme, em 3 imagens, e aqui é muito pouco, né? Eu acho que você tem num personagem que tem 50, 60 anos, né? 60 anos, né? De história praticamente. Você tem muito mais variedade disso, né? E pronto, né? Olha só, né? Você tem outros logotipos, né? Mas enfim, é o que tem para hoje. Capitã Marvel e Miss Marvel, né? Voltando de novo, né? Eu acho que é um histórico interessante. Aí, de novo, lembrando, sim, isso é um produto, isso tem que estar aí. E hoje são questões essenciais, importantes. Embora os logotipos passem a ganhar uma certa graça, né, a partir daqui. E, na minha humilde opinião, por mais que eu goste do personagem, por mais que, enfim, Soldado Universal, por exemplo, poderia ter sido substituído. Você pode substituir sem perda nenhuma pelo Falcão, ou enfim, por outros personagens, até mesmo do momento atual, né, cinematográfico. Você pode pegar os Guardiões da Galáxia, você podia pegar Surfista Prateado, quer dizer, você tem outros personagens aqui que tiveram uma evolução como personagem, porque o cara some como Bucky rapidinho, tum, acabou, Bucky, era aqui. Isso vai surgir, né, muito recentemente, anos 90, né? Aqui é uma conversa, é um formato diferente, que é uma coisa que acho que enriquece o livro, né? Que é uma conversa com o Jonathan Hickman, né? Um dos roteiristas dos X-Men, um roteirista de uma fase atual, e com o Tom Miller, que é o designer
das capas, é o designer dessa identidade nova dos X-Men que foi desenvolvida por ele mesmo, né, que se desenvolveu em outros títulos, né, e que tem feito capas, inclusive, muito bonitas, apenas com design gráfico, sem utilização de imagem, né? Então aqui, quer dizer, você tem um sistema de identidade muito grande, baseado na tipografia, que é uma tipografia que surge, né, com um X como elemento óbvio, e aí você desenvolve isso e permite leituras e aplicações. Isso aqui, por exemplo, eu achei que aquém, de novo, de outras coisas que eu conheço do Tom Miller, inclusive do próprio site dele, onde ele apresenta isso, ele descortina isso de forma muito melhor, né? Aqui, há um gráfico. Eu acho que você tem capas dele que são mais representativas, que são mais criativas do que isso, né? De novo, X-Men acabou ficando um pouquinho depois. Esse último capítulo ele fecha muito bem, né? É a Marvel além da Marvel, né? E então são influências dos quadrinhos, né? A Marvel tenta puxar para si. Isso também é um dos poucos aspectos ruins do livro, né? Por exemplo, eles tentam dar uma volta, às vezes muito grande, para evitar mencionar a DC Comics, ou coisas que a DC foi pioneira antes, sei lá, com o Super-Homem, com outras coisas, e aí eles ficam dando uma volta para tentar explicar como isso daí era, como a Marvel fez de maneira diferente, né? Aqui, por exemplo, você tem um exemplo grande, né? Eles mencionam que o C.C. Beck criou, né? O C.C. Beck, que é o criador do Capitão Marvel, criou o mascote do Captain Tootsie, né? Não, do Tootsie Rose, aqui não, desculpa, do Capitão Tootsie aqui, né? E aí vão falando da influência dos personagens, quando a gente sabe que o Super-Homem é o patrocínio da Kellogg's do Super-Homem, foi uma das coisas revolucionárias, enfim, dos quadrinhos, enfim, levou para rádio, levou para outros meios e tal. E aí o cara, para não dizer DC, para não dizer Super-Homem, dá uma volta muito grande, né? Você tem, obviamente, né, pop art, você tem o Liechtenstein, o Andy Warhol e tudo mais. Aqui a gente eles mencionam algumas coisas que são interessantes, né? A coisa das linhas de ação, de novo, não foi nada que a Marvel inventou, né? Mas as linhas de ação, pô, vamos pegar, se quiser inventar alguém, acredita o Carmine Infantino com o Flash, né? Que a gente vê no logotipo da New Balance, né? Os emojis, né? Os emoticons como linguagem de quadrinhos, como enfim, utilização de pictogramas e tudo mais, enfim. É um livro que vale o quanto pesa, e ele é pesado. Eu acho que ele fecha muito bem. Recomendo. Espero que tenham gostado.